Meus irmãos e irmãs, estamos numa caminhada acelerada e crescendo cada vez mais no conhecimento do Evangelho de São Mateus. Hoje estamos no capítulo 11 e faremos a leitura dos versículos de 1 a 19. Jesus é o Messias, a missão de João Batista e a ação testemunha a vontade de Deus. Vamos à leitura. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras do Messias, enviou a ele alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas aqueles que vestem roupas finas moram em palácios de reis. Então o que é que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes afirmo que sim, alguém que é mais do que um profeta. É de João que a Escritura diz: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Eu garanto a vocês, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e são os violentos que procuram tomá-lo. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o quiserem aceitar, João é Elias que devia vir. Quem tem ouvidos, ouça. Com quem eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que se dirigem aos colegas e dizem: Tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos uma música triste e vocês não bateram no peito. Veio João que não come nem bebe e disseram: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por sua obra. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Como é gostoso fazer essa visitação ao Evangelho, não é verdade? E nesta passagem a gente vê Jesus sendo colocado contra a parede. Sabe quando um entrevistador tenta encurralar um político para dele tirar uma frase comprometedora? Naquela época não tinha televisão, mas o disse-me-disse era uma arma poderosa e perigosa. Qualquer coisa que Jesus dissesse chegaria em minutos aos ouvidos de Herodes Antipas, o rei que tinha acabado de prender João Batista. E a pergunta do João é muito honesta. Jesus, é você mesmo o Messias ou a gente se enganou e tem que esperar outro? João, ele estava na prisão, sofrendo, e talvez ele esperasse
um Messias que chegasse com um exército, que derrubasse o palácio e que fizesse justiça na hora. Mas Jesus estava lá, curando doentes, conversando com pobres e pregando a paz. A resposta de Jesus, meus irmãos e irmãs, ela é genial. Ele não diz apenas sim, porque isso seria dar um motivo para ser preso por traição. Ele usa as palavras dos profetas antigos, ele diz: olha para os frutos, os cegos estão vendo, os coxos estão andando. O que Jesus está dizendo para João e também para nós é o seguinte: o reino de Deus não funciona do jeito que o mundo espera. Se você está decepcionado comigo, talvez seja porque a sua ideia de Deus precisa mudar. É isso que Jesus está dizendo. Depois Jesus se vira para a multidão e faz também uma provocação. Ele pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Isso era, na verdade, uma ironia, porque o caniço era o símbolo que estava nas moedas dos reis, especialmente do rei Herodes. Jesus estava dizendo: vocês não foram ver um político que muda de lado conforme o vento sopra? Vocês foram ver a verdade. João Batista era o encerramento de uma era, o maior de todos os profetas do passado. E com toda certeza, isso deixava as pessoas muito confusas. Mas Jesus avisa que com a chegada do reino, as regras mudaram. Agora até o menor dos pequeninos tem acesso direto a Deus. O problema é que aquela geração, assim como a nossa, às vezes nunca está satisfeita. Criticavam João porque ele era muito rígido e criticavam Jesus porque ele sentava à mesa com os pecadores. No fundo, eles só queriam uma desculpa para não mudar de vida. Nesta quaresma, meus irmãos e irmãs, o desafio mesmo é saber reconhecer Jesus. Quando ele não faz o que a gente quer ou do jeito que a gente imaginou. O reino de Deus é paz, é cura e é misericórdia. E a sabedoria de Deus se justifica, não por discursos, mas pelo que ela transforma aqui, em nós. Vamos rezar. Senhor, dá-nos a graça de te reconhecer, mesmo quando a tua vontade for diferente das nossas expectativas. Ajuda-nos a te seguir com fidelidade, mesmo quando o mundo não compreender o nosso caminho. Esteja, Senhor, sempre à nossa frente, indicando-nos por onde devemos andar, esteja sempre ao nosso lado, amparando-nos nas dificuldades e atrás de nós com todos os anjos do Senhor, protegendo-nos de todo o mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião e São Cristóvão, por intercessão de São Vicente e Santa Rita de Cássia, desça sobre você, sobre a sua casa e a sua família, a bênção do Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.